Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu vou conversar com o deputado estadual Daniel Zen, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Vamos falar do Plano Estadual da Educação que foi votado e aprovado hoje na Assembleia. E um assunto em particular chamou a atenção, que foi a possibilidade de se incluir no plano e, consequentemente, no currículo escolar, a chamada ideologia de gênero. Esse assunto foi debatido e virou polêmica. Daqui a pouco a gente vai falar disso e de outras questões ligadas ao Plano Estadual de Educação. Deixa eu dar um recado aqui para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade. É a promoção do carrão e nas compras a partir de R$30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na tela. É uma Sportage novinha que está esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Na Recol Pharma não vale para as compras de medicamentos em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre. E no Barriga Verde, em toda a linha de produtos, você compra e concorre. Participe, boas compras e boa sorte. Chamar para cá então o deputado estadual Daniel Zen. Por favor, deputado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Rogério? Satisfação. Então, deputado, hoje foi uma sessão movimentada na Assembleia Legislativa. Estava em pauta o Plano Estadual de Educação, que já vinha sendo discutido há bastante tempo e recebeu opiniões da sociedade, da própria bancada, e hoje o desfecho com a votação e a aprovação. Como é que foi? Como é que o senhor avalia esse trabalho? O senhor foi o relator do projeto de lei na Assembleia. Bom, Rogério, acho que no primeiro momento primeiro agradecer e parabenizar todos os membros da Comissão de Educação, que é presidida pela deputada Leila Galvão, que conta com o deputado Nicolau Júnior como seu vice-presidente, deputado Jesus Sérgio, deputado Jairo Carvalho, deputado Heber Machado, enfim, todos que se empenharam bastante. Eu digo que não foi uma relatoria única, né? Foi uma relatoria de muitas mãos, porque todos os deputados membros participaram das reuniões temáticas, que foram 5, das 2 audiências públicas, e puderam, em conjunto, ouvir a sociedade, incorporar as sugestões que foram dadas nessas reuniões e audiências, analisar todos os documentos que chegaram por meio eletrônico ou que foram protocolados pelo meio físico. Nós recebemos documentos de diversas entidades, dos Sindicatos Trabalhadores de Educação do Estado, da Diocese de Rio Branco, da Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Vida e da Família, da ADEVI, que é a Associação dos Deficientes Visuais, do GATAC, que é o Grupo de Apoio aos Familiares das Pessoas Portadoras de TDAH, enfim, uma série de entidades que colaboraram, contribuíram, participaram das reuniões temáticas, participaram das audiências públicas e puderam, na data de hoje, ver que, eu não vou dizer 100%, mas acho que mais de 95% de todas as sugestões que foram dadas nesses momentos de participação popular foram incorporadas ao texto que foi apreciado e foi aprovado hoje no plenário. De fato, é um projeto que se torna lei e que tem uma abrangência muito grande, que a educação é um tema vasto e também se estende no tempo, são 10 anos. São 10 anos. Agora, um assunto em particular chamou a atenção, que foi essa possibilidade de incluir no texto da lei a ideologia de gênero, inclusive grafado nesses termos, ideologia de gênero, que é trabalhar nos currículos escolares conteúdos relacionados, por exemplo, à opção sexual de um indivíduo. Quer dizer, isso aí é polêmico e essa discussão ganhou corpo com o movimento GLBT pedindo que fosse incluído. Já os parlamentares da bancada evangélica sendo radicalmente contra. Como é que foi construir esse consenso para que ambos os lados pudessem ser contemplados? Olha, Rogério, na verdade, não havia essa menção expressa com essa expressão ideologia de gênero. Havia sim a menção à palavra gênero, indicando a questão do sexo biológico, no sexo masculino ou sexo feminino. No entanto, a interpretação ela é livre, né, e ela se dá de diferentes formas através dos diferentes intérpretes. Então, a grande preocupação que foi apresentada é que, o que havia era a seguinte preocupação, a formulação mais ou menos nesses termos: a necessidade de se estabelecer, em parceria com as instituições da assistência social, da saúde e outros órgãos parceiros, junto com a Secretaria de Educação no âmbito das escolas, medidas, ações, programas, projetos
que visam o combate à violência, ao preconceito de origem étnico-racial, de gênero, de classe social, de religião, né? A formulação que ficou e que nós entendemos ser consensual, embora o consenso não seja absoluto, há sempre aqueles que não se sentem tão contemplados nessa ou naquela proposta. Mas a redação a que se chegou em consenso com os parlamentares é que nós não retiraríamos esses itens, manteríamos eles lá, mas com uma redação mais abrangente, que ficou assim, a mesma questão, a necessidade de estabelecer ações, programas, projetos de combate a toda e qualquer forma de violência, preconceito ou discriminação de qualquer natureza, sem necessariamente mencionar quais são as espécies, os tipos de preconceito, de violência ou discriminação. Acredito eu, e os demais colegas acompanharam esse raciocínio, de que dessa forma não estava agressivo, não estava ofensivo e nem retiraria o espírito da lei, daquela proposição lá, que é realmente assegurar que as escolas se preocupem com isso. Porque a escola é o ambiente realmente da gente criar, além da educação formal, da transmissão dos conteúdos, dos saberes, dos fazeres, das experiências de vida, é também um ambiente para a gente trabalhar a cultura da paz, da tolerância e da alteridade. Eu acho que da forma como ficou lá, esse princípio está contemplado. O que existe, na verdade, e aí é opinião pessoal minha, é um exagero de ambas as partes na interpretação dessas questões, a maioria delas de foro íntimo. Ou seja, as pessoas têm liberdade plena para decidir a sua opção sexual e isso, se for na infância, por exemplo, é uma coisa que tem que ser trabalhada no âmbito da família, porque é um conceito moral e que isso pode variar, dependendo da região ou da visão que os pais têm de assuntos relacionados a esse tema. Então, agora, no caso da Assembleia, né, que a gente tem lá representações de todos os segmentos da sociedade. Como é que o senhor vê essa polêmica dentro da Assembleia? Olha, eu acho que foi enxergado de uma maneira tranquila. Não houve um tensionamento a respeito desse tema. Houve mais tensionamento, inclusive, a respeito de outros. Por exemplo, hoje, na sessão de hoje, todos sabemos que estamos em greve, né? Os trabalhadores em educação estão em greve e houve naturalmente a presença, né, de pessoas que estão na linha de frente do movimento grevista, incluindo a diretoria, né, dos sindicatos que estiveram lá, tanto do Sinteac quanto do Simproacre, e também pessoas ligadas que estão na base, professores, trabalhadores não docentes de apoio administrativo, e levaram diversos pontos, né, nós passamos ali em revista aqueles pontos que foram levados, para saber se realmente estavam contemplados no texto, todos os pontos que foram levados se constatou ali, nós suspendemos, o presidente suspendeu a sessão para poder analisar e para que nós pudéssemos nos reunir com o sindicato, com os grevistas. Observou-se que os pontos que estavam sendo trazidos estavam contemplados, com exceção de um deles, que era uma polêmica a respeito de uma meta que diz, Rogério, que é a meta número 17, são 19 metas ao todo no plano e 304 estratégias, mas a meta número 17 dizia da necessidade de, até o final do segundo ano da vigência do plano, que seja revisto ou aprovado um novo plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da educação, que tenha como parâmetro da valorização profissional a equiparação da média salarial do professor com a média salarial dos outros profissionais com a mesma formação. E o sindicato, obviamente, concorda com essa proposta, mas gostaria que nós puséssemos que essa equiparação acontecesse até no máximo o 6º ano de vigência do plano. Entretanto, esse tipo de emenda não poderia ser feita pelo parlamento, porque é uma emenda em um projeto que é de autoria exclusiva do Poder Executivo, logo ele não pode ser emendado de uma forma a causar novas despesas. Então, houve também esse entendimento e houve, da parte do sindicato, o desejo e o pedido que nós nos comprometêssemos, nós deputados, e todos se comprometeram nesse sentido, de que o amplo processo de revisão de toda a legislação educacional que vai ser feita agora a partir da aprovação do plano, então nós temos Lei de Gestão Democrática, Lei do Sistema Estadual de Educação, PCCR da Educação, tudo isso está dito lá no plano que precisa ser revisto e atualizado. E que esse processo de revisão, de atualização dessa legislação seja feito aos moldes do que foi feito agora com o plano estadual, de forma participativa, com reuniões, com audiências públicas, de modo a que todos possam dar também sua opinião. E aí, o senhor já trouxe o assunto relacionando o plano com a questão dos professores em greve. E a sessão de hoje foi muito movimentada porque teve lá a presença dos professores. E um dado que foi colocado durante o debate, a oposição trouxe essa informação de que o governo do estado, em 2014, não teria cumprido o que diz a Constituição Estadual de
aplicar 30% do orçamento na área de educação. Esse percentual chegou a 25%. O senhor foi secretário de Educação no governo anterior. E que esse questionamento procede, deputado? Isso de fato aconteceu? Porque, por exemplo, a deputada Eliane Ziazic, ela apresentou números, ela trouxe documentos que comprovariam isso. Perfeito. Olha, Rogério, há uma polêmica muito grande e muito antiga a respeito da emenda constitucional que alterou a Constituição Estadual para ampliar de 25% para 30% os gastos com educação. Há um entendimento de que essa emenda ela deveria ter sido de autoria do Poder Executivo, e na verdade ela foi, à época, de autoria de um parlamentar, que foi a ex-deputada Nalu Gouveia, né? Então, existe essa divergência jurídica quanto à validade da emenda no que diz respeito à origem do processo legislativo. Seria uma matéria de exclusiva iniciativa do Poder Executivo, que, no entanto, foi iniciada por um parlamentar. Existe um entendimento também de que esses 30% seriam atingidos considerando o conceito mais amplo de educação, ou seja, educação, esporte, cultura, lazer e ciência e tecnologia, que quando consideradas todas essas funções orçamentárias no governo, se chega ou até se ultrapassa os 30%. E que o sentido da educação, o conceito de educação mais estrito, mais restrito à educação escolar, esse no caso seria realmente os 25%, como está na Constituição Federal. Então há essa divergência, há esse entendimento, e certamente a Assembleia também deverá se debruçar sobre isso nos próximos momentos. O fato é que, no âmbito inclusive do Tribunal de Contas, há essa interpretação de que é o conceito de educação mais amplo, para efeito de considerar os 30%, e há essa divergência jurídica também que entende que a emenda constitucional, à época apresentada, também padece da questão do vício de iniciativa. Os professores que estão em greve, eles rotineiramente procuram os deputados para tentar uma aproximação com o governo, buscar outros caminhos na negociação. Então o líder do governo normalmente é quem recebe esses pedidos e essas demandas. Pois bem, semana passada, a gente viu lá a presença de sindicalistas da educação buscando esse diálogo, No entanto, ao mesmo tempo em que eles vão à Assembleia, o governo tem se posicionado de que está aberto à negociação, mas que reajuste financeiro, por exemplo, é inviável, é impossível no momento. Como que o senhor está administrando essas duas questões? Olha, o que eu tenho observado e conversado com a equipe de governo que é responsável pelo processo de negociações é que em nenhum momento o governo interrompeu ou estancou ou se retirou das mesas paritárias de negociação. Então a negociação sempre esteve aberta. E o que a gente entende? Claro que a greve é legítima, o exercício de direito à greve é um direito constitucional, está assegurado a todos os trabalhadores, não há que se dizer disso. Mas nesse momento em que o Estado do Acre, os demais estados da Federação e os mais de 5 mil municípios, e também a União Federal, passa por um processo de ajuste fiscal, em que os números das receitas tributárias de estados e municípios estão sendo compartilhados com toda a sociedade, as perdas de receita, que impactam o Fundeb, da onde vem a receita da educação, o FPE, o FPM, ou seja, tudo aquilo que é a fonte de recurso para que o Estado faça valer as suas missões, suas obrigações constitucionais, nós estamos vendo um período de retração, de redução de receita. Então, eu considero a greve legítima, é legítimo o direito do trabalhador de pleitear melhorias, mas considero alguns pedidos fora de contexto e com a possibilidade mínima, se não a completa impossibilidade de fazer frente a eles. É que o Estado está passando por um período de redução de receita e se está pensando em aumentar a despesa a partir dessas reivindicações salariais. Então essa coisa ela precisa ser analisada com muito cuidado, com muito critério e muito carinho. E eu vejo da parte do governo muita disposição, esse cuidado, esse critério, esse carinho, na hora de sentar com os grevistas. Então, claro, tem outras demandas que não são salariais? Tem. Então, que se apegue a essas demandas, que veja o que é possível melhorar em termos de estrutura, de carreira, de PCCR, etc. E que eu tenho observado que o Estado sinalizou de forma positiva com algumas demandas. Agora, há que se realmente ter muita calma, tranquilidade e paciência, entender o momento de dificuldade econômica e financeira que o Brasil inteiro está passando, e observar os prazos, as demandas e tudo aquilo que pode ser concedido. Tenho visto aí as declarações dos sindicalistas, também dos representantes do governo. Essa semana, uma sindicalista disse que
se o Estado não tem dinheiro, a culpa não é dos professores. No entanto, o que a gente percebe é que os sindicatos que representam essa categoria, em alguma medida, eles são atrelados ao governo. A gente percebe isso, especialmente em épocas de campanha eleitoral e tal. Isso tira um pouco a isenção, a autonomia do sindicato para cobrar. Mas usando esse argumento que a sindicalista coloca de que não tem culpa os professores pelo Estado não ter dinheiro. Isso dificulta, isso é uma realidade, o Estado reconhece isso, enfim. Até porque não se trata de uma questão de culpa, né? Não é culpa dos professores, também não é culpa do Estado ter sido adotada uma política de redução da carga tributária há 4, 5 anos atrás, que impactou a receita do Estado. Quem adotou a política de redução tributária, de desoneração tributária, justamente para que a economia não fosse a bancarrota, ou seja, foram reduzidos impostos no primeiro mandato da presidente Dilma, para poder manter aquecida a produção industrial e o comércio, e isso, claro, o tanto que isso manteve o comércio e a indústria aquecida, adiou em alguns anos o período mais agudo e mais severo da crise. Agora, quando você reduz ou congela impostos em demasia, como foi feito com o IPI, e que fez com que, por exemplo, Rio Branco saltou num período de 10 anos de uma frota de 50 mil veículos para 150 mil veículos. Por quê? Porque estava fácil para as pessoas comprarem veículo, porque estava barato, estava com o IPI reduzido. Agora, ao mesmo tempo que isso favorece o consumo e o comércio e a indústria, isso sacrifica o orçamento do Estado, dos estados todos e dos municípios. Só quem escapa nessa questão são os estados industrializados, que o que perde com o IPI, com o FPE, ganha no ICMS. Mas não é o caso do Acre e de todos os estados do Norte e a maioria dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Só as matrizes produtoras lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, é que se beneficiaram dessa política de desoneração tributária, né? Então, hoje o que está sendo feito? O contrário, é o tal do ajuste fiscal, ou seja, aumentar novamente os impostos para recompor a receita dos estados e municípios. E às vezes a pessoa fala assim, olha, tudo bem, se não tem na educação, então tira de outra área. Mas aí o Estado não pode fazer, o debate não pode ser feito dessa forma. O Estado tem que ter o seu investimento em segurança, tem que ter o seu investimento em saúde, tem que ter o seu investimento em produção, em infraestrutura, e tem que procurar distribuir isso da forma mais equitativa possível, da forma mais justa possível, né? E claro que educação é prioridade, sempre foi, sempre será. Por isso que consome 1/4 de todo o orçamento do Estado. Agora, se começar a dizer que tem que tirar de outras áreas, como a saúde, a segurança, a produção, ou mesmo cargos comissionados, o que quer que seja, para dizer, não, bota isso tudo na educação, aí vai faltar em algum lugar. E aí, quando falta em algum lugar, vem também as críticas. Então, é muito difícil ser o gestor do orçamento nessa hora, no momento de crise, mas a verdade é que a crise não é culpa do governo, como também não é culpa dos professores. Tem que ter compreensão mútua e recíproca de ambas as partes. Muito bem. Conversei aqui com o deputado Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia. Obrigado, deputado, pela vinda. Obrigado, Rogério. Satisfação. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.